Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal Prosa e Palavra. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Você que está chegando conosco aí, olha, eu fico muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo e muito feliz de você estar aí participando. Mas contribua para o crescimento e a multiplicação da palavra de Deus, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, deixando aí o seu like para nos ajudar e também estar compartilhando essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas, seja um multiplicador, meu irmão, da palavra de Deus. Canal Prosa e Palavra, um canal de bênção para a sua vida. Roda a nossa vinheta. E hoje a gente vai se debruçar sobre um texto muito rico, um texto muito abundante que fala da intimidade do Senhor. E eu quero usar como exemplo da intimidade do Senhor, com o Senhor, a exemplo do rei Davi. O rei Davi foi um pastor de ovelhas e Deus exaltou a vida desse homem de uma maneira muito grande, em que ele se tornou ali um dos grandes, ou se não um dos maiores reis de Israel, e o exemplo dele de intimidade, o exemplo dele de devoção, o exemplo dele de relacionamento com Deus é um exemplo muito lindo que a gente vai ler agora no texto que está no Salmo 86, no versículo 11. Vamos acompanhar esse texto. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Então você vê que o desejo de Davi aqui, nessa súplica dele, nessa oração que ele faz, ele fala: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Agora, essa parte B aqui, que é a chave do nosso bate-papo aqui. Ele fala: une o meu coração ao temor do teu nome. Meu irmão, há uma profundidade muito grande aqui no pedido que Davi faz. Ele fala para ser um com o Senhor, ele fala de unidade, ele fala: Senhor, eu quero refletir a tua presença, eu quero refletir a tua glória, eu quero ser um, eu quero andar, eu quero o meu coração batendo na mesma batida do coração do Senhor. Então, assim, é muito lindo e até um desafio para nós, nas nossas orações, a gente fazer essa oração, esse desejo, a gente ter esse desejo, porque foi para isso que Deus enviou seu Filho Jesus, para que tivéssemos um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de profundidade, não um relacionamento vago, não uma religiosidade, mas Deus, ele veio aqui, aleluia, Deus enviou o seu Filho Jesus para que tivéssemos um relacionamento profundo com o Senhor. Aleluia. Então Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou e traz, aleluia, a Bíblia, essa ideia muito clara nos textos que vamos ler aqui, mas o objetivo, o propósito de Deus era reatar esse relacionamento que havia no Éden, essa intimidade que havia lá no Éden, e com a entrada do pecado se perdeu. Jesus, ele veio resgatar novamente esse relacionamento através da sua morte e através da sua ressurreição. Beleza? Então a gente vê nesse texto do Salmo 86, no versículo 11, o desejo de Davi de querer mais da presença de Deus, mais de um relacionamento com Deus. E será que nós, hoje, quando oramos, temos esse desejo, fazemos esse tipo de oração? É uma coisa até se questionar. No Salmo, também 25, no versículo 14, fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E você vê o pedido de Davi: une meu coração ao temor do teu nome, a reverência, aleluia. Então a Bíblia vem dizendo no Salmo 25, a intimidade do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhe mostrará a sua aliança. Então a intimidade do Senhor é para aqueles que temem ao Senhor. O que é temer? Que temer não é sentido de ter medo de Deus.
Temer aqui é ter reverência, você ter, na realidade, um respeito com as coisas de Deus. É você entender a majestade, você entender quem o Senhor é. Aleluia. Então, para isso, a gente precisa conhecer. Oséias vem dizendo, no texto de Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, que a gente precisa conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. É interessante isso, que esse conhecimento, ele fala da gente ter intimidade com o Senhor, ter profundidade de um relacionamento com o Senhor. Não é um conhecimento, não é ser aquela pessoa conhecida, mas Deus ele nos proporciona a oportunidade de sermos amigos de Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus hoje para nós, ela vem refletida, a intimidade ela é refletida, a intimidade ela passa como um reflexo para as outras pessoas. As pessoas conseguem ver o reflexo dessa intimidade, desse relacionamento na sua vida, meu irmão. Basta apenas a gente buscar ter esse relacionamento com o Senhor. Interessante que a Bíblia fala em João, no capítulo 14, no versículo 7 ali em diante, o Senhor fala: olha, se vós conhecesses a mim, esse conhecer aqui é intimidade, se vós conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. Desde agora, o conheceis e o tendes visto. Então, o Senhor começa a falar que dessa revelação, olha, eu estou andando com vocês, vocês estão vendo, vocês estão tendo conhecimento do Pai. Aí Filipe, no versículo 8, em João 14, Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e que nos basta. Mostra o Pai para a gente que basta. E o Senhor fala: Filipe, eu estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Então, o Senhor está falando ali: ô Felipe, olha só, tu está perguntando pelo Pai, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Como é que tu me pergunta, mostra o Pai? Então, Jesus, ele era o reflexo, ele era a manifestação da glória do Pai. Então, se você quiser olhar para Deus, é você olhar para Jesus. Se você quiser ver, aleluia, o caráter de Deus, é só você olhar para Jesus. E Jesus, aleluia, estabeleceu isso na cruz do Calvário para que nós hoje, aleluia, com a morte e ressurreição dele, nós tivéssemos um relacionamento com o Pai, nós tivéssemos esse relacionamento com Cristo e refletíssemos essa glória para aquelas pessoas que estão no mundo, de forma que elas olhem para você e vejam, aleluia, o caráter de Cristo, de forma que elas olhem para você e vejam a diferença, aleluia. É esse o propósito da intimidade. A intimidade vai revelar, aleluia, esse comportamento, essa conduta, essa prática diferenciada. Aleluia. E a Bíblia vem dizendo que o Senhor, na sua oração em João 17, ele vem falando sobre essa unidade. Vamos ler o texto que está em João, no capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amados a eles como me tens amado a mim. Então você vê Davi falando, une o meu coração ao temor do teu nome, e esse era o mesmo propósito que Jesus tinha quando do texto que acabamos de ler. Jesus ele fala sobre a unidade. Antes de entrar aqui no texto, comentar o texto, um diácono Manuel, Deus abençoe o diácono Manuel, ele trouxe uma ilustração bem interessante para falar da diferença da união com a unidade. Ele assemelhou a união como um saco de batatas. Ele falou, olha, a união é como se fosse um saco de batatas. Está todo mundo juntinho ali, mas são batatas diferentes. Tem batatinha, tem batatona, tem batata mais robusta, tem batata mais, enfim, machucadinha, enfim, tem vários tipos de batata. Aleluia. Então elas estão juntas ali no saco de batatas. Mas ele trouxe a diferença da unidade. Ele falou, a unidade é o purê de batata. Quem olha para o saco de batata vê várias batatas de diferentes batatas. Mas quem olha para o purê de batata vê uma coisa só. Aleluia. E é esse o propósito da unidade. É esse o propósito, é essa súplica que Davi está fazendo. E essa mesma súplica que o Senhor Jesus está fazendo nessa oração de João 17. Ele quer, através dessa oração, que nós sejamos um com Ele. Assim como Ele era um com o Pai. Aleluia. Ele está falando um de relacionamento, de intimidade. Ele fala, eu neles, para que todos, o versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós. Aleluia, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, eu neles, o Senhor vivendo em nós, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aleluia, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amados a eles como tem amado a mim. Olha só que coisa linda, meu irmão. Olha o desejo de Deus para a nossa vida. Aleluia. O desejo de Deus é que a gente seja um com o Senhor. O desejo de Deus é Ele olhar para mim e para você e ver um com o Senhor. Aleluia. Refletindo essa glória. Refletindo esse caráter dele. Aleluia. Para que o mundo conheça. Tu vê que é sempre mostrando para que o mundo conheça que tu me enviaste. Aleluia, para que o mundo olhe para você e vê um comportamento diferente, para que o mundo olhe para você e vê uma conduta diferente e fala assim, ele é diferente, ela é diferente. Aleluia. Então que nós hoje possamos tomar posse disso. Aleluia, porque o Senhor nos chamou para sermos um com ele. O Espírito Santo hoje vive na tua vida para ser um com o Senhor, para fazer a diferença. Aleluia. Para quem olhar, não vê um saco de batata, mas vê um purê de batata. Aleluia. Vê um só com o Senhor. E era esse o desejo de Davi. Era esse o desejo que Davi fala. Une o meu coração ao temor do teu nome. E é esse mesmo desejo que Jesus, aleluia, expressa ali na oração de João 17. Então, meu irmão e minha irmã, passe a orar desejando ser um com o Senhor. Passe a orar pedindo para refletir, aleluia, essa conduta, esse comportamento, esse reflexo, para quem olhar e ver essa diferença. E você, meu irmão, que não aceitou ainda, que não recebeu Jesus na sua vida, olha, é o momento agora, o momento é agora de você entregar a sua vida para Jesus e, aleluia, se tornar uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo Jesus que pode refletir essa conduta diferente, esse comportamento diferente. Basta você entregar a sua vida para Jesus. Aleluia, você fazer essa oração e falar, Senhor, perdoa os meus pecados e eu quero te servir. Eu entrego a minha vida para ti, Jesus.
Eu quero viver uma unidade com o Senhor. Eu quero viver um relacionamento com o Senhor. Aleluia. E você pode fazer isso agora. Meu irmão e minha irmã, basta somente uma atitude. Assim como a gente viu o exemplo de Davi, desejoso na sua oração de ser um com o Senhor, você pode, nesse momento, fazer essa oração desejando ser um com Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa ser um com o Senhor e refletir essa intimidade, essa vida com Deus, tá bom? Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, em nome de Jesus.